Ei, gente, meu nome é Tainá Salles. Eu sou a Camila Gaspar. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Lei na Conversa. Direito Descomplicado. Bom, gente, esse é o quarto episódio da nossa série de podcasts sobre a dosimetria da pena. Nos episódios anteriores, a gente abordou sobre cada uma das três fases dentro da aplicação da pena e hoje a gente vai falar sobre o concurso vertical e o concurso horizontal. Tainá, explica pra gente o que é o concurso vertical. Então, Camis, o concurso vertical, ele diz respeito às três fases da aplicação da pena. Então, a hierarquia que existe entre essas três fases, que a gente já aprofundou nos episódios anteriores. Então, na primeira fase da aplicação da pena base, na segunda fase da análise das agravantes e atenuantes e na terceira fase nas causas de aumento e de diminuição. Mas, Camis, como que a gente analisa quando tem esse concurso vertical? Gente, a gente só vai prosseguir com essa análise de qual fase da dosimetria da pena prevalece quando a gente verificar que a mesma circunstância pode ser usada em mais de uma dessas fases. Então, por exemplo, uma mesma circunstância, ao mesmo tempo que ela é uma agravante, ela também é uma causa de aumento. Então, nesse caso, o juiz deve verificar qual fase prevalece. Porque, gente, uma pessoa não pode ser punida pelo mesmo fato duas vezes. Então, a mesma circunstância não pode punir o indivíduo duas vezes. A gente tem ali a vedação ao bis in idem. Mas, Tainá, explica melhor como que essa hierarquia funciona. Então, eu vou iniciar falando sobre as qualificadoras, né? Que as qualificadoras, elas são hierarquicamente superiores a todas as três fases da dosimetria da pena. Então, ela está no topo da pirâmide. Agora, sobre a hierarquia entre as três fases, a gente fala que as fases posteriores prevalecem às fases anteriores. Então, ou seja, as causas de aumento e diminuição prevalecem a análise da agravante e das atenuantes. E as agravantes e atenuantes prevalecem sobre as circunstâncias judiciais. Mas, Camis, você tem algum exemplo para dar para a gente? Tenho sim, gente. Imagina o crime de estelionato praticado contra uma pessoa idosa. A gente sabe que todos os crimes praticados contra pessoas idosas são agravantes previstas ali no artigo 61 do Código Penal. Só que se a gente vai diretamente no artigo do crime de estelionato, que é o artigo 171, e a gente vai até o parágrafo 4º, a gente percebe que o fato da vítima ser uma pessoa idosa ou uma pessoa vulnerável já é, por si só, uma causa de aumento. Então, nesse caso, como novamente a mesma circunstância não pode aumentar a pena duas vezes, uma das fases deve prevalecer. Nesse caso, prevalece as causas de aumento. Então, o concurso vertical, ele serve justamente para impedir que esse mesmo fato ele seja considerado, né, duas vezes, mais de uma vez, na dosimetria da pena. Então, sempre que a gente tiver uma circunstância que pode ser utilizada em mais de uma fase da pena, o juiz ele deve analisar, valorar onde que ela deve ser aplicada para não ter essa dupla punição. Mas, Camis, agora vamos falar sobre o concurso horizontal? Gente, o concurso horizontal, ele diz respeito à hierarquia presente dentro de cada uma dessas três fases. Então, por exemplo, na primeira fase, a gente analisaria se existe uma hierarquia entre as circunstâncias judiciais. Já na segunda fase, o concurso entre agravantes e atenuantes, e na terceira fase, o concurso entre causas de aumento e causas de diminuição. Mas, Tainá, vamos falar da primeira fase. Existe uma hierarquia entre as circunstâncias judiciais? Então, na verdade, não. Na primeira fase, o juiz que vai valorar quanto que cada circunstância vai contar na aplicação da pena. Lembrando que ele sempre tem que justificar a sua opinião, né? Porque qual valor que ele deu para cada circunstância. Mas nas agravantes e na atenuantes são diferentes, né, Camis? É diferente, sim, gente. No concurso entre agravantes e atenuantes, a gente tem sim uma hierarquia. Por mais que não tenha um valor estabelecido em lei para as agravantes e para as atenuantes, uma vez que é o juiz que faz esse juízo de valoração, a gente vai falar sobre essa hierarquia quando a gente estiver diante de uma circunstância preponderante, ou seja, uma circunstância que a própria lei já fala que ela vale mais. Essas circunstâncias estão previstas no artigo 67 do Código Penal e elas são a personalidade, a reincidência e os motivos. Então, gente, a reincidência, a personalidade, ela prevalece sobre a reincidência.
e sobre os motivos, e a reincidência vai prevalecer somente sobre os motivos e sobre todas as outras circunstâncias. Então, gente, vamos pensar. Uma pessoa, ela é reincidente, mas ela cometeu o crime sob a coação resistível. A reincidência é uma agravante, é uma circunstância preponderante que vai valer mais do que a atenuante de coação resistível. Mas, por exemplo, se a gente tem um indivíduo que ele tem menos de 21 anos na data do crime, que é uma atenuante, essa atenuante vai prevalecer sobre a agravante da reincidência. Mas, Tainá, me explica como que funciona essa hierarquia na terceira fase. Então, a hierarquia na terceira fase, a gente vai ter um diferencial que a gente analisa as causas de aumento e diminuição na parte especial e na parte geral. Na parte especial, o juiz ele pode pegar apenas uma causa de aumento que mais aumenta ou uma que mais diminui e, e desprezar as demais causas. Isso está previsto no artigo 68 do Código Penal, parágrafo único. E isso não acontece no concurso de casos de aumento e diminuição na parte geral, porque na parte geral o juiz ele deve aplicar todas. Mas, Tainá, o que acontece quando a gente tem mais de uma qualificadora? Então, na questão das qualificadoras, a gente só precisa de uma qualificadora para qualificar o crime. Então, as demais elas podem ser usadas nas outras fases da dosimetria da pena, contando que a gente use uma para qualificar o crime, né? Então, a gente vai encerrando o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse podcast tenha ajudado para vocês no entendimento da dosimetria da pena. No próximo episódio, a gente vai falar sobre o concurso de crimes. E não esqueça de seguir o Lê na Conversa em todas as redes sociais. Tchau!